Quem vai conversar com a gente agora, ao vivo, é o advogado especialista em direito eleitoral e o nosso assunto vai ser o alto índice de abstenções do primeiro turno, principalmente nas cidades onde agora nós temos ali o andamento do segundo turno, é claro. Olha, em Curitiba, 27% não compareceram às urnas. Isso representa, na comparação com 2020, uma alta de 30% no número de eleitores que não votaram. Eu chamo agora o Roosevelt Arraes, que é cientista político, especialista em direito penal, para comentar sobre essa abstenção. Desde já, obrigado por participar aqui desta conversa, Roosevelt. Queria saber a sua posição sobre a abstenção nessas eleições. Bom dia, Mark. É uma alegria poder falar com todos da Jovem Pan. Mark, a abstenção ela é uma omissão, né? A pessoa deixa de exercer um direito, né, de escolha na democracia e simplesmente opta por realizar qualquer outra coisa que ela considera mais importante, né? Nós temos poucos momentos de participação na democracia em que o povo vai diretamente às urnas para escolher algo, e esse momento, quando surge, boa parte das pessoas, como aconteceu, né, você acabou de indicar, tivemos aqui em Curitiba 27% de abstenção, né? Então, assim, é extremamente preocupante, porque a gente também vê que... Está me ouvindo? Perdão, professor, pode continuar. Ok. Então, é extremamente preocupante, né, em termos de legitimidade de quem vai exercer o poder, participar de uma eleição em que quase um terço da população simplesmente deixa de escolher o seu prefeito, a sua prefeita, né? Então, a gente tem percebido que a abstenção ela vem crescendo de maneira significativa ao longo dos anos, né? Não de forma assim estrondosa, mas ela vem acontecendo isso inclusive no mundo, né? E isso é um alerta para tantas pessoas que estão na política mesmo, os candidatos, as candidatas, mas também para as instituições como um todo, né? Assim, nós temos que olhar para o nosso modelo político de comando, que é a democracia, e ver o que não está funcionando, né, Mark? É isso, professor Roosevelt. Só fazer uma correção aqui, nós tivemos uma redução, na verdade, 2020 para 2024, de 3% na abstenção. Mas é importante lembrar que 2020 era pandemia. Então nós tivemos 30% de abstenção em 2020 na pandemia e esta eleição, no primeiro turno, 27% aqui na capital, Pedro Roosevelt. Importante fazer essa correção. Exatamente, professor. Quando a gente olha a última eleição que teve, né, dentro de uma normalidade, que foi 2016, nós tivemos um crescimento de perto de 10 pontos. Em 2016, no primeiro turno, esteve ali 17% de abstenção, 27% agora. O senhor entende que tem aumentado o desencanto das pessoas pela política, ou elas têm enxergado no seu voto um valor menor, por isso que elas têm comparecido menos? Porque quando a gente acompanha o debate, parece que as pessoas estão mais politizadas, mas na hora de comparecer às urnas, parece que a motivação é menor. O senhor consegue identificar algo nesse fenômeno? Olha, eu acho que a gente tem que separar dois fenômenos, né? Uma coisa é a hiperpolitização, pela qual nós vemos passando, pelo menos desde 2013, né, em que a gente percebe que as pessoas, uma parte das pessoas estão mais preocupadas em falar sobre as questões públicas, sobre a política, sobre como o país deve ser conduzido. Então, esse é um grupo que faz bastante barulho, né, e parece ser muita gente porque faz bastante barulho, né? E de outro lado, nós temos um fenômeno da despolitização, ou seja, das pessoas simplesmente estarem desiludidas sobre os destinos das instituições, né? Então, nós temos essas duas coisas, e me parece, e aí as urnas mostram, né, com esse número de 27% da abstenção, que nós temos muita gente que está despolitizada, né? Nessas eleições agora de Curitiba, a gente viu, né, o próprio Mark comentava há pouco, a gente viu um movimento de pessoas pedindo para que não fosse a urna para votar, enfim, porque as opções que eventualmente foram ao segundo turno não seriam do agrado dessa ou daquela pessoa, né? Então, há uma radicalização também por parte dos setores que eventualmente foram derrotados para dizer assim, olha, se não for exatamente aquilo que eu não quero que ninguém escolha nada, né? Mas isso é simplesmente abdicar do que a democracia ofereceu, que é o voto, né? Então, assim, a gente tem que, por isso que eu repito, né, a gente tem que olhar para o modelo democrático e, de repente, pensar que essa radicalização, que se não for aquilo que eu quero, não pode ser nada, isso ameaça o próprio instrumento de escolha, né? Põe em descrédito o próprio instrumento de escolha, né?
Além de Curitiba, Londrina, Ponta Grossa também apresentaram em alta nesses índices, ou números muito parecidos com o que se obteve ali na eleição anterior. E a própria média nacional também chamou a atenção. O TSE e a ministra Carmen Lúcia vieram com o discurso de que o problema não é tão grave assim, de que é preciso investigar as cidades que tiveram os piores índices nacionais, porque a conjuntura é diferente, porque a realidade de 2024 ela é muito diferente. E também apontaram problemas como a questão do Rio Grande do Sul, que acabou liderando aí, né, no primeiro turno, o índice de abstenção com 31%, e que foi um estado que sofreu uma tragédia. Então ela disse que não dá para olhar ali, basicamente, para as eleições municipais como um grande número. Teria que analisar essa questão de forma local. O senhor concorda com isso? O Rio Grande do Sul, evidentemente, a gente tem assim, uma tragédia, as pessoas têm outras prioridades para resolver no momento, outras urgências. É perfeitamente compreensível essa análise dela quanto ao Rio Grande do Sul. Agora, aqui no Paraná, nós não passamos por nenhuma tragédia significativa nesse ano, né, no sentido de uma catástrofe tão grande como aquela do Rio Grande do Sul. Então, me parece, sim, que nós estamos percebendo um gradual desencanto das pessoas com as eleições, né? Nós temos que lembrar também que se promete muito em termos de democracia, né? Há um indicativo geral de que a democracia vai realizar uma vida boa para todas as pessoas com igualdade de oportunidades. Essa é uma meta a ser realizada, né? Mas ela leva tempo para acontecer, ela depende de embates políticos, de escolhas, enfim. Não é uma coisa que acontece do dia para a noite com a canetada. Então, quando as pessoas percebem a democracia como esse ideal que tem que acontecer hoje e ele não acontece, a pessoa se desencanta com ele, né? E aí é de se esperar, como eu disse, um certo aumento no desinteresse pela política dentro desse contexto democrático, né? Então, me parece que a gente também tem que considerar o seguinte: quem não vota, quem não quer votar, ou está com a vida tão resolvida, né, assim, que não precisa de governo nenhum, que a vida dele não vai mudar, ou pelo menos a pessoa acha isso, ou, como eu disse, ela está nessa situação de total desencanto. Então, é preocupante, sim, né? A gente sabe que a Justiça Eleitoral tem feito um trabalho de conscientização para os eleitores. Nesse ano, o TRE Paraná fez um trabalho muito interessante de alistar mais jovens, ou seja, de convidar os jovens, né, que completam 16 anos no ano da eleição, para que eles se alistassem eleitoralmente para votar, e houve um número recorde de novos jovens, né, ingressando na cidadania brasileira, né, mas isso não reverteu em mais participação efetiva no dia da eleição. Então, eu considero preocupante, sim. Pensando no caso concreto do Paraná, o que eu olho, né, nas eleições anteriores, né? Por exemplo, na eleição agora de 2022, nós elegemos algumas pessoas que não conseguiram manter seus mandatos. Pensando em Ponta Grossa, que nós temos segundo turno hoje, Juscelito Campos estava com o nome na urna e não, mesmo tendo obtido voto suficiente para ser eleito, não teve seu mandato confirmado. Nós tivemos o Deltan Dallagnol aqui, né, Paraná fora, mas muito votado em Curitiba, perdeu o mandato. Na eleição anterior, o Francisquini, como deputado estadual mais votado, também teve o mandato cassado. Será que a Justiça Eleitoral, com esses movimentos que também geram algum grau de instabilidade, ela também não gera um sentimento no eleitor de, puxa vida, eu voto, escolho e tudo mais, mas daqui a pouco talvez aquele nome pelo qual eu optei, ele é retirado, né, do mandato ou das urnas por algum outro motivo? Será que esse papel da Justiça Eleitoral também não contribui para esse desencanto do eleitor? Já existe uma discussão bem séria sobre a reorganização das eleições, né? Gera muita instabilidade e muita desconfiança em qualquer tipo de eleição, né? Não é de esperar que as pessoas fiquem espantadas com uma cassação repentina ou com a retirada de uma opção delas, né? Mas isso ocorre porque o período da eleição, o período da campanha eleitoral é muito pequena, entre a data que você apresenta o registro de um candidato, né, e a data em que ocorre a eleição, isso dá em torno de 45 a 52 dias, como foi agora no nosso primeiro turno. Então, assim, é um período muito pequeno para você julgar registro de candidatura, verificar se o candidato está com toda a documentação ok, etc, etc, etc. Eventualmente, né, se nós tivéssemos essa discussão de registro de candidatura antecipada, ainda que a campanha começasse só lá na frente, né, só lá faltando 40, 50, 60 dias para a eleição, mas que se resolvesse essa questão do registro anteriormente,
sabendo quem pode ser votado efetivamente, a gente começaria a eliminar esse tipo de problema, em que você vota, né, na pessoa e daqui a pouco vem uma cassação, uma inelegibilidade, aí o eleitor fala, poxa, né, vim até a urna, participei da política e acabou, né, acabou resultando numa situação em que a pessoa mais votada não tomou posse. Então, já existe essa preocupação na reforma do novo Código Eleitoral, justamente para evitar esse problema de legitimação, né, porque você acaba tendo uma pessoa que recebeu um grande apoio popular não participando das eleições. Então, esse é um ponto. O outro ponto nós precisamos repensar também as inelegibilidades, o que leva alguém a estar inelegível. Me parece que nós não podemos tolerar compra de voto, abuso de poder, política, econômico, enfim. Nós não podemos tolerar isso para a eleição, porque isso desequilibra a igualdade de oportunidades na disputa do pleito, né? Mas existem alguns tipos de inelegibilidade que, no meu entender, são totalmente desproporcionais, né, com relação àquilo que se quer. Então, você, de repente, quer moralizar a eleição e a pessoa que, de repente, praticou um ato de menor importância acaba sendo impedida de participar de eleições por 8 anos, né, porque a lei da ficha limpa lá também, de repente, perdeu a mão naquele momento de construir a legislação que levou à inelegibilidade. Mas lembrando que, né, a Justiça Eleitoral julga de acordo com aquilo que está na lei. Claro que tem discussões em alguns casos especiais, mas a Justiça Eleitoral está julgando de acordo com o que está na lei. Então nós temos que pensar numa reforma legislativa do novo Código Eleitoral, que já está lá no Senado, enfim, está sendo discutido lá, talvez o ano que vem ele entre em vigor, e também da lei de inelegibilidade. Nós temos que pensar nisso, porque realmente é preocupante você ter um número significativo de mandatários que ou não conseguem acessar as eleições por conta daquilo que foi dito agora, ou porque eventualmente são eleitos e na sequência tem alguma inelegibilidade, alguma questão, e eles não tomam posse ou não podem exercer o mandato. Roosevelt Arraes, que é cientista político, que sempre participa com a gente no Jornal da Manhã Paraná, com as entrevistas, e agora também ao vivo nessa edição especial de domingo. Eu gostaria de uma análise sua, Roosevelt, a respeito também dos votos brancos e nulos, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem algumas pessoas que preferem nem sair de casa para votar, que aí entra nesse índice de abstenção, também tem aquelas que vão até as urnas e preferem de alguma forma anular ali a opinião delas, o voto, a voz naquele momento, porque não escolhem nenhum dos candidatos. Qual que é a análise que o senhor faz da diferença desse eleitor que nem quer sair de casa para votar para aquele que sai de casa, mas não escolhe entre os candidatos? Olha, eu acho que a pior situação é da abstenção, né? Então, mas vamos primeiro fazer uma distinção entre o voto branco e o voto nulo, né? O voto, moralmente, né, juridicamente, dá tudo na mesma, tá? Não vai entrar para o quociente eleitoral, não vai computar como voto válido, nem o branco, nem o nulo, nem a abstenção, né? Juridicamente dá na mesma. Mas, moralmente, socialmente, existe uma diferença entre o voto branco e o voto nulo, né? O voto nulo eu não concordo com nenhuma das opções que me foram apresentadas, né? E o voto branco tanto faz, um ou outro, eu apoio a decisão de qualquer um dos dois. Então, veja só, na situação da abstenção, a gente tem uma omissão, então é impossível saber o que esse eleitor pensa, né? Então, essa omissão tem a ver, como eu disse, ou com o perfil de uma pessoa que acha que não precisa do governo, está com a vida tão resolvida que não precisa de nada do governo, e aí ela pode ir para a praia tomar cerveja, né, como foi dito aqui, né? Ou com uma pessoa que está absolutamente desencantada e desinteressada pela política e diz assim, minha vida não vai mudar, entra esse, entra aquele, então eu também nem vou participar disso, né? Então, só que a gente não consegue saber o que é efetivamente, porque a pessoa se omitiu, né? Agora, no voto branco e no voto nulo, você tem uma manifestação, né? No voto branco se for candidato A ou candidato B, qualquer um dos dois está bom para mim, então ele está legitimando qualquer um da escolha dos outros. É uma terceirização da escolha, né? Diga assim, o que a maioria decidir para mim está bom, né? E o voto nulo não gostei de nenhuma das duas opções, né? Como cidadão ou cidadã, esperava que viessem opções melhores. Então, essa distinção, como eu disse, é uma distinção mais de caráter moral e social, né? Mas pelo menos quem vota branco e vota nulo dá um indicativo, né, daquilo que se esperava, né, o que ela esperava ou do que ela quer, né? A abstenção é pior de tudo, porque é a omissão, né? É o mesmo que você estar conversando com alguém, fazer uma pergunta e a pessoa não te responder. Você fica sem saber o que está acontecendo, né? Então, por isso que eu digo, a abstenção, uma abstenção de 27%, é muito preocupante, né? Muito preocupante. É quase 1/3 da população que a gente não sabe o que essas pessoas querem com relação à opção democrática que vai ser posta agora no domingo.
Tá certo, quero agradecer ao Roosevelt Arraes, que é cientista político, especialista em direito eleitoral, pela conversa aqui com a audiência da Jovem Pan em todo o Paraná. Obrigado, professor. Obrigado, Mike. Satisfação falar com vocês, com todos da Jovem Pan. Parabéns pelo trabalho que vocês realizaram durante todo o primeiro turno e segundo turno aí, esclarecendo os cidadãos. Isso é absolutamente importante para a democracia. Obrigado a todos. Obrigado. A gente vai falar mais sobre a abstenção ao longo dessa cobertura aqui, porque é um tema importantíssimo para os eleitores, para as campanhas, para quem analisa a sociedade.